Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2013. Estamos juntos há 463 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 1 do livro de Ruth. Ruth acontece no fim do tempo dos juízes. Seu verso 1 nos situa nessa época e nós sabemos que Ruth foi a bisavó do rei Davi. E isso então coloca Ruth na parte final do período dos juízes. É maravilhoso poder ler este livro depois de ter lido Juízes. A leitura de Juízes é difícil. Nós terminamos vendo o pecado, a desgraça, a guerra civil, a má qualidade dos líderes e vemos Israel sofrendo por conta do seu pecado. E isso é muito pesado. É uma leitura que nos coloca de frente com a nossa pecaminosidade, com a nossa necessidade de Deus e da graça de Deus em nossa vida. Já o livro de Ruth faz um balanço, um contrapeso maravilhoso, porque é no contexto dos dias dos juízes, numa época de fome, numa época de homens morrendo, numa época de grandes dificuldades, que Deus está agindo e promovendo o resgate do seu povo. E ele faz isso quando as circunstâncias parecem não ter mais nenhuma solução. Quando sobraram apenas 3 mulheres, uma mulher idosa, 2 mulheres estrangeiras, Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Mas é dali, daquele lugar onde humanamente falando não se via nenhuma solução, que Deus fez brotar a semente de um reinado que não vai ter fim. É deste contexto maravilhoso que vai surgir o reinado de Davi. E então nós percebemos os propósitos claros deste livro. Nós temos aqui em mãos um livro que faz um contrapeso. Se Juízes desautorizou a tribo de Benjamim, desautorizou atitudes de juízes levianos, atitudes essas comparáveis a muitos dos atos de Saul, o livro de Ruth nos mostra então que no lado de Davi, em sua bisavó, a providência de Deus se manifestava através de uma mulher que é classificada como virtuosa nesse livro, e tudo então faz com que o conjunto dos 2 livros, Juízes e Ruth, firme ainda mais aquele propósito que temos discutido com você. Israel, nos dias de Isbosete, nos dias de Davi, deveria seguir a linhagem davídica e abandonar e esquecer a casa de Saul. E o trono de Davi deveria ser confirmado. Isso nos faz, mais uma vez, olhar para Cristo, que é o herdeiro definitivo do trono de Davi. É aquele que é a raiz de Davi, a geração de Davi, e que vai se assentar no trono eterno para todos sempre. Isso nos mostra o contexto de um resgatador, a ideia de um resgatador. Nos faz entender que Deus estava agindo, ainda que de maneira silenciosa, de maneira imperceptível, e que ele não deixaria o seu povo naquelas trevas dos dias dos juízes. A situação era difícil. Nos primeiros parágrafos do texto, nós mal vemos o nome de Deus sendo manifestado, ou a mão de Deus agindo, mas à medida em que nós vamos lendo, nós vamos percebendo claramente que Deus tudo foi conduzindo para resolver o problema do seu povo. Que maravilha ler Ruth depois de ter lido Juízes. Que maravilha ver que o povo não foi abandonado em seus próprios pecados, mas que Deus proveu um resgatador, que Deus preparou o caminho para um rei que ia levar o povo em direção à vitória. Essa é a grande mensagem do livro de Ruth, que pode ser resumida numa estrutura que é conhecida na língua hebraica, no estudo da forma, da poesia da literatura hebraica, como quiasmo. Quiasmo é uma forma de poesia onde estruturas paralelas são postas de maneira equidistante do centro da mensagem. É como se você pensasse na ideia principal do livro no centro, e aí então, antes da ideia principal e um pouquinho depois dela, 2 ideias paralelas, e à medida em que as ideias vão se distanciando do centro, mais ideias paralelas. Isso faria com que a gente pensasse no livro de Ruth como se fosse um sanduíche, em que a mensagem central fosse o hambúrguer. Depois, as outras mensagens importantes, paralelas, fossem 2 camadas de queijo, uma em cima e outra embaixo da carne. E depois, as outras mensagens importantes fossem as 2 fatias de pão da ponta. Se você tentar entender Ruth assim, vai ficar fácil de perceber a poesia, a maneira como a história está ordenada e a maneira como a mensagem central do livro nos é comunicada. Como é que o livro começa? O livro começa com Noemi amargurada. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso está pesando a mão comigo. Noemi, melhor dizendo, está amargurada. Como é que o livro termina? Com Noemi feliz, ganhou um neto, o seu parente resgatou as heranças da família, casou com a sua nora, tudo está bem.
Ela começa amargurada, termina feliz. Esse é o pão do sanduíche. No meio do caminho, as duas fatias de queijo quais seriam? Ruth descobrindo o seu resgatador, sendo apresentada a Boaz no capítulo 2, e Ruth se casando com o seu resgatador no capítulo 4. Qual seria a carne, o recheio do livro? Seria a promessa que Boaz faz a Ruth de um resgatador. No capítulo 3, versos 1 a 18, nós vamos ver essa ideia. Ruth pedindo um resgatador a Boaz e Boaz se comprometendo a resgatá-la. Nós então temos a ideia clara aqui nessa estrutura de que o centro da mensagem do livro é a promessa de que Deus resgatará o seu povo. E nós sabemos como essa promessa se cumpre de forma definitiva. É na pessoa do Senhor Jesus. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Essa é a estrutura do livro. E então também falamos um pouco sobre a sua finalidade, sobre o seu propósito, a sua época. Vamos então nos debruçar um pouco mais sobre o capítulo 1. Nós vemos aqui que o capítulo começa situando o livro no dia dos juízes e fala de um homem chamado Elimeleque, nome que significa meu Deus é rei. Elimeleque casado com Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Eles saem de Belém e vão até a terra de Moabe por causa da fome. Você vai encontrar comentaristas que censuram essa atitude, dizendo que ele não tinha nada que abandonar Belém. Você vai encontrar outros comentaristas que dizem que não há nada de censurável nisso. Há uma divisão de opiniões. Eu sigo a opinião que não se sente autorizada a censurar estes homens, porque o próprio narrador bíblico não faz isso. Não há como censurá-los aqui pelo enfoque do texto. Eles saíram em busca de comida e foram até outro lugar. E lá, Malom e Quilion se casaram com Orfa e Ruth. Nós também não vemos aqui no texto uma censura expressa a essa atitude. É evidente que o livro de Deuteronômio proíbe o casamento com mulheres estrangeiras, aquelas nações que Israel deveria destruir, mencionadas lá em Deuteronômio capítulo 7. Heteus, Ferezeus, Girgazeus, Jebuseus, Cananeus e assim vai. Mas os Amonitas e os Moabitas não estavam entre esses povos. Amon e Moabe eram os dois filhos de Ló, aqueles filhos que Ló gerou de suas filhas, próprias filhas, que o embriagaram depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E, portanto, tratava-se de um povo aparentado com Israel. Os descendentes de Ló eram, portanto, sobrinhos de Abraão, de quem Israel descendia. Não há também aqui no texto uma ênfase sobre esse fato. Alguns tentam censurar mais uma vez Malom e Quilion, alguns chegam a dizer que a impiedade deles de ter abandonado a terra de Belém e ter ido até lá pode ter sido o resultado dessa morte. Isso nos parece ir longe demais. O texto não nos coloca isso com toda clareza. O que temos muito claro aqui é que no meio desse sofrimento em que Elimeleque morre, Malom morre e Quilion morre, ficam 3 mulheres viúvas, desamparadas, sendo que uma delas é muito idosa e as outras 2 são estrangeiras. E como é que vai ser realizada a salvação dessas mulheres? Como é que elas vão se virar agora? E é nesse contexto improvável que a bênção de Deus se manifesta. É justamente onde todas as possibilidades humanas estão esgotadas que nós vemos Deus agindo. Noemi pede às suas noras que a acompanhem de volta para a terra de Judá, mas no meio do caminho ela fala com elas: meninas, filhas minhas, voltem para a casa de vocês e tentem arrumar marido e que Deus seja com vocês e que Deus as abençoe. Elas resistem a isso por mostrar amor à sogra e dizem: não vamos fazer isso. Há também aqui, recentemente eu ouvi um estudo assim, quem tente achar que Noemi estava envergonhada pelo fato de estar voltando para Belém, já empobrecida, privada daquilo que poderia lhe trazer alguma vaidade, e ainda por cima trazendo 2 noras estrangeiras atestando o pecado dos seus filhos. E portanto ela tentou se livrar da evidência do seu pecado. Mas também não consigo visualizar isso aqui no texto. Consigo ver, ao contrário, uma mulher preocupada, reconhecendo que não tinha condição de socorrer suas noras, dizendo a elas: filhas, quem sabe aqui na terra de vocês, na família de vocês, o Senhor nosso Deus tenha condições de abençoar vocês. Aqui será mais provável isso,
porque eu não posso gerar outros filhos para se casarem com vocês e suscitarem herança para vocês. Quem sabe aqui vocês possam recomeçar a vida. As noras resistem, mostrando amor pela sogra, e isso deve ter sido também aqui para nós uma evidência de que essa sogra não era tão ruim, que ela não estava querendo se livrar das noras. E isso faz com que aquela interpretação que cogitamos anteriormente nos pareça ainda menos plausível. E aí Orfa acaba atendendo ao pedido da sogra, se despede dela com um beijo, mas Ruth fica. E quando Noemi vai insistir com Ruth para ir embora, ela solta mais uma informação que nos é muito importante. Ela diz assim: tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Você também volte. Note, uma das razões pelas quais é complicado condenar o casamento de Malom e Quilion é porque tudo nos leva a crer que quando esses homens se casaram com essas mulheres moabitas, elas apreenderam a religiosidade deles e se tornaram servas do Senhor e serviram, ainda que de alguma maneira, cuja fidelidade, cujas intenções do coração não possamos vasculhar, mas serviram ao Senhor. E quando Noemi despede Orfa, ela diz que Orfa voltou aos seus deuses. E Ruth fica. Fica exatamente por quê? Porque ela diz a Noemi que o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth absorveu mais do que o parentesco com Noemi. Ela absorveu o Deus de Noemi e entendeu que o Senhor Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E é em nome dele que ela faz um juramento que não vai abandonar Noemi de forma alguma. Isso já planta aqui para nós a ideia de que Ruth era uma mulher de grande valor e de grande fé. Que ela era uma mulher que era capaz de enxergar a necessidade de obedecer, de seguir e cuidar da sogra e de fazer o que era correto, ainda que o contexto fosse dificílimo. E ela mostra caráter e atitude de obediência nas circunstâncias mais duras que se pudessem imaginar naqueles dias. E ela vai para um território onde ela será uma viúva estrangeira, para cuidar de uma mulher viúva idosa. Mas ainda assim ela vai, porque ela vai navegando por instrumento, ela vai servindo a Deus e fazendo o que sabe ser correto. As duas chegam até Belém e aquelas que conheceram Noemi se espantam. Será essa Noemi? E ela não quer nem mesmo ser chamada de Noemi, nome que significa ditosa. Ela quer ser chamada de Mara, nome que significa amarga, porque ela carrega essa amargura no seu coração. Por que é que Deus fez isso comigo? Por que é que Deus me deixou sair daqui ditosa e voltar agora tão amargurada? Por que é que Deus matou meu marido, meus filhos? Por que tudo isso está acontecendo? Bom, a dica de tudo isso, da solução desse drama, vem na parte final do capítulo 1, quando diz que as duas chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. É nesse contexto de colheita que Deus vai mostrar a sua providência para com Noemi e para com Ruth. Noemi não vai ter motivos para permanecer amargurada. Embora a mão de Deus a tenha guiado por caminhos difíceis, a mão de Deus a guiava definitivamente. Deus fazia com ela alguma coisa semelhante àquilo que havia feito com José, que foi vendido como escravo, que foi tratado como prisioneiro, que foi injustiçado, mas que tudo isso serviu para colocá-lo no trono egípcio. Aqui Noemi também sofre a morte dos seus entes queridos, sofre muitas dificuldades, mas tudo isso para que o povo de Deus viesse a compreender que terá um resgatador, que Deus é capaz de trazer o seu povo do maior dos buracos e começar tudo a partir de uma história que tem uma mulher idosa e viúva e uma estrangeira viúva, e fazer uma bênção tal que até mesmo povos estrangeiros, povos com um início tão ruim e tão difícil como foi o início dos povos moabitas e amonitas, mas até mesmo desse buraco Deus é capaz de fazer brotar a semente da salvação. E é isso que nós vamos ver quando Ruth agora, no capítulo 2, vai ser apresentada ao seu resgatador. Mas isso é assunto para amanhã, se Deus nos permitir. Por hoje é só, já falamos muito, mas que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por saber que o Senhor não abandona o seu povo. Que mesmo o nosso sofrimento, até por conta do nosso pecado, não tem a palavra final. E assim como o Senhor preparou o rei Davi para Israel, assim como o Senhor preparou Boaz para Ruth, o Senhor preparou Cristo para nós
para todos aqueles que te pertencem, e essa segurança nos abençoa. Louvado seja o teu nome por isso. Ó Deus, se o nosso contexto de vida for sofrido, se a tua providência sobre a vida de cada um daqueles que assistem este vídeo for de alguma maneira uma providência dura, se houver sofrimento, se houver luto na vida de alguém que esteja assistindo este vídeo, ó Deus, que a mensagem de Ruth possa tranquilizar esse coração, de forma que ele venha perceber que a tua mão está lá, ainda que invisível, ela conduz a história. Tranquiliza-nos com isso, abençoa o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.